Meus irmãos, bom dia. Deus abençoe a todos. Hoje nós estamos 10 minutos atrasados e eu peço desculpa aos irmãos por isso. Vamos em pé, vamos orar para darmos início à nossa EBD nessa manhã. Quem gostaria de orar por nós, por favor? Amém. Os irmãos podem sentar-se. Desde a semana retrasada, então, porque na semana passada nós tivemos aquela pausa por conta do nosso culto especial em comemoração aos 504 anos da Reforma Protestante. Na semana retrasada, nós começamos um assunto que é sobre a disciplina bíblica. E nós vimos algumas coisas importantes sobre a disciplina bíblica, o porquê ela se faz necessária e qual é o grande objetivo da disciplina bíblica. Fizemos alguns contrastes em relação a outros tipos de disciplinas exercidas em algumas igrejas e chegamos ao ponto em que chegamos no texto de Mateus 18 para ver como é que a disciplina deve ser aplicada, como na prática funciona a disciplina bíblica. Eu gostaria de só propor dois entendimentos importantes que vêm dos reformadores. Quando ocorre a reforma protestante, os reformadores estabelecem então algumas marcas importantes de uma igreja aonde um cristão poderia ir e, ao identificá-las, poderiam estabelecer que aquela igreja era uma igreja saudável, de modo que, se aquelas marcas não estivessem em determinada igreja, o cristão também poderia estabelecer que aquela igreja não era uma igreja saudável. Dentre as marcas, entendeu-se que uma das principais marcas de uma igreja saudável era exatamente a disciplina bíblica. Se uma igreja não exerce a disciplina bíblica com a finalidade de purificar a igreja para que o Senhor continue atuando nela, essa igreja não é uma igreja séria, não é uma igreja que se preocupa com a santidade, com a pureza. Porque lembrem-se, quando Deus nos salvou, a salvação é um estado, mas é também um processo. Deus nos salvou da condenação do pecado, Ele está nos salvando do poder do pecado, já que eu e você ainda estamos sobre a influência do pecado, o pecado ainda exerce influência sobre nós, então é preciso que haja disciplina, porque por meio da disciplina, a disciplina é uma das ferramentas que Deus utiliza para que o pecado exerça menos poder sobre nós. E Deus se utiliza de todos os recursos que Ele tem para disciplinar o seu povo. E é interessante, nós lemos aquele texto de Hebreus 12, que diz que a identificação que temos por filho em relação a Deus, como é que reconhecemos que somos filhos de Deus? Porque o seu Espírito que está em nós comunica isso conosco e pelo fato de que Ele nos disciplina.
Tanto que o argumento é: qual filho o pai não disciplina? Sendo assim, Deus está nos salvando do poder do pecado. E haverá um dia, na glorificação do corpo, no arrebatamento da igreja, no grande dia em que o Senhor virá buscar o seu povo, o Senhor nos salvará da presença do pecado. Então você nunca pode esquecer isso. A salvação é um estado. Deus já nos salvou da condenação do pecado. Mesmo no estágio de santificação que estamos hoje, se morrermos hoje e estamos em Cristo, é convicção bíblica de que estaremos com o Senhor na eternidade. Mas o Senhor ainda está nos salvando do poder que o pecado exerce e nos salvará da presença do pecado. Haverá um dia, como Paulo descreve em 1 Coríntios 15, que aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então naquele dia nós diremos: tragada foi a morte na vitória. Nesse dia o pecado será extirpado, como um osso é extirpado da carne, a fim de que a comamos sem osso, assim será o pecado de nós, extirpado, para que então possamos viver de modo puro e eterno com o Senhor na eternidade. Uma outra marca que os reformadores entenderam, só para que possa fechar esse raciocínio, de como identificar uma igreja como saudável, é que nessa igreja há a exposição da palavra de Deus. A palavra de Deus é exposta de modo fiel, e o termo utilizado é que aquela igreja pratica a pregação expositiva, onde um texto é exposto. A pregação expositiva não é tanto um método, mas é um estilo de pregação, onde a pregação se preocupa em expor o texto no seu contexto, explicar primeiro o que aquele texto significou na época em que foi escrito, trazer para os nossos dias os princípios aplicáveis e aplicar aquele texto para a nossa vida de hoje. Então, uma igreja séria se preocupa com isso. E uma igreja séria também tem uma liderança saudável. A pregação expositiva anda sempre junto com a teologia bíblica, então os reformadores estabelecem um tripé para que você possa reconhecer uma igreja saudável. Uma liderança madura e bíblica, que tem a Bíblia como única regra de fé e prática, pregação expositiva e disciplina bíblica. Sendo assim, os reformadores estabelecem duas implicações importantes, Uma é essa, a disciplina bíblica identifica uma igreja como uma igreja saudável, e a disciplina bíblica, uma implicação relevante, é que requer o envolvimento de toda a igreja. Toda a igreja precisa entender que Deus está disciplinando, educando de modo ordinário a sua igreja por meio da sua palavra. Cada aula de EBD, cada leitura bíblica, cada louvor cantado no culto, cada devocional ministrado e cada pregação feita é uma intervenção de Deus na nossa vida. É por isso que a equipe de louvor precisa escolher os louvores em oração. E não só escolher em oração, precisam escolher louvores que de fato louvem a Deus, que de fato são bíblicos. Por isso a gente não canta Voz da Verdade. Por que a gente não canta Voz da Verdade? Porque Voz da Verdade propaga uma seita terrível, propaga uma heresia terrível. Qual é a heresia que eles propagam? O unicismo. O Voz da Verdade não acredita na Trindade. E a Trindade para nós é fundamental para a nossa salvação, por exemplo. O Pai arquitetou o plano da salvação. O Filho executou esse plano na cruz.
e o Espírito Santo aplica o plano da salvação em nossa vida. Quando alguém não crê na Trindade, todo o sistema soteriológico, eclesiológico, todo o sistema dessa comunidade, dessa igreja está falido, está fadado ao fracasso. Então muitos cristãos dizem assim, não, mas vamos cantar porque as músicas são bonitinhas. Não, a música do Roberto Carlos é bonitinha também, a gente não canta nos cultos. A música do Djavan é bonitinha também, a gente não canta nos nossos cultos. Por quê? Porque nos nossos cultos nós estamos preocupados que cada detalhe do culto seja uma intervenção disciplinar de Deus nos nossos corações. E para que Deus possa falar por meio de cada ação do culto, é preciso que essa ação esteja diretamente envolvida com a Bíblia, seja bíblico, seja puro, seja algo que Deus quer fazer na igreja. Então os louvores têm que ser muito bem pensados, as leituras bíblicas têm que ser feitas de modo coerente, com uma leitura fluente. Por isso que geralmente a gente passa com dias de antecedência qual é a leitura que alguém vai fazer, para que a pessoa possa ler durante a semana, para que a pessoa possa meditar naquela leitura, e ao fazer a oração, seja uma oração que exale a Bíblia, o texto lido, para que Deus aplique em nossos corações. Deus está nos disciplinando em cada ação do culto. Quando Deus fala por meio da sua palavra e nos confronta com algum pecado nosso, Deus está nos disciplinando. Esse é o método ordinário de disciplina de Deus. Cada leitura bíblica que fazemos em casa, Deus está nos disciplinando. E como aprendemos a semana passada, comunicando vida conosco. À medida em que lemos sua palavra, Deus está comunicando vida conosco. Tranquilos até aqui? Joia. Alguma dúvida? Não? Vamos pensar então agora sobre a aplicação, né? Que é exatamente o ponto em que paramos. Nós até avançamos alguns versículos na semana retrasada, mas hoje eu volto desde o início da aplicação. Qual é o método, então, extraordinário de disciplina bíblica? E extraordinário no sentido de que não é o indivíduo que, ao ouvir a voz de Deus por meio do culto, por meio da pregação, por meio da leitura bíblica, se dá conta do seu pecado e busca o arrependimento. Não, ele não está ouvindo a voz de Deus. Ele não está sensível ao que Deus está alertando ele durante os cultos, durante as leituras, durante todo o processo de comunhão. Por isso que a comunhão da igreja é tão importante, porque enquanto temos comunhão, nós podemos aconselhar uns aos outros, mesmo sem saber dos problemas. Porque à medida em que conversamos, que batemos um papo gostoso, que conversamos sobre Deus e sobre as coisas, é possível que nessa conversa Deus nos instrua, sem necessariamente que o outro saiba da nossa situação. E à medida em que vamos ouvindo, nós vamos sendo educados pelo Senhor. Mas nós somos influenciados pelo pecado. E é possível que, às vezes, os nossos ouvidos estejam tapados para a voz do Senhor. É possível que, durante cultos, o Senhor falando, nós ainda não aprendamos como resolver os nossos pecados. E tenhamos aqueles nossos pecados de estimação, que vira e mexe, vamos lá na prateleira ou debaixo do tapete e resgatamos eles para praticá-los novamente. É nesse cenário de um cristão que não está sensível à voz de Deus e ouvindo o que o Senhor está falando, que o texto de Mateus 18 se insere.
Que o primeiro princípio importante da aplicação da disciplina extraordinária bíblica exercida pela igreja no ambiente da comunidade cristã, nesse ambiente onde há um cuidado mútuo, é de que o fato deve ser conhecido pelo menor número de pessoas possíveis. Então olhem só o texto de Mateus 18:15, alguém leia para nós, por favor. Muito bem, eu sublinho os pronomes para que nós percebamos de que esse texto, Jesus está instruindo que à medida em que enxergarmos e ver que o irmão pecou, e eu disse aos irmãos na semana retrasada que esse final contra ti não aparece em todos os manuscritos. Isso quer dizer o quê? É muito provável que o texto, a vírgula deveria aparecer, ora, se o teu irmão pecar, ok? Não há necessariamente que ele peque contra ti, porque o contra ti pode supor na mente de alguém que eu só devo disciplinar, entrar no processo de confronto com o meu irmão por seus pecados se ele pecar contra mim. Se ele não pecar contra mim, eu não tenho nada a ver com isso. A propósito, adesivo de para-choque, né? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Na igreja isso não é bíblico, tá bom? Ou cuide da sua vida que eu cuido da minha. Não. Se você pensa assim, você está na comunidade errada. A comunidade cristã não tem essa prerrogativa. Existem centenas de referências no Novo Testamento com uma palavrinha grega que a tradução dela é uns aos outros, mostrando que toda a vida cristã só funciona uns aos outros, roçando o ombro no outro, é ferro afiando ferro. Então, e Tiago, lá ao escrever a sua carta, ele vai propor um argumento teológico que me ajuda aqui. O que ele vai dizer? Ele vai dizer o quê? Que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Então, ainda que o meu irmão não esteja pecando contra mim, mas está cometendo pecado, eu tenho a obrigação diante de Deus de alertá-lo, de fazer uma intervenção, de confrontá-lo. O termo que o texto bíblico que Jesus escolhe aqui, repreendê-lo, dá a ideia de frente a frente, olho no olho, você dizer para essa pessoa: o que você fez foi errado e você precisa se arrepender. Paulo utiliza essa mesma palavra quando, ao escrever aos Gálatas, ele fala daquele episódio que ele precisa confrontar o apóstolo Pedro, que tinha um comportamento quando os judeus não estavam com os gentios, e quando os judeus chegavam, ele tinha outro comportamento com os irmãos gentios. Então Paulo diz assim: eu precisei confrontá-lo face a face. Então esse negócio de confrontação não dá certo por WhatsApp, não dá certo por e-mail, não dá certo por mensagem de voz. Tem que ser face a face. Vai a ele você só. A disciplina bíblica, então, ela tem alguns passos que precisamos dar. O primeiro passo é ter coragem de ir até a pessoa e dizer: o que você está fazendo é pecado. E quando aqui está falando de irmãos, aqui envolve famílias também. Nós precisamos ter coragem de fazer isso com o nosso cônjuge, precisamos ter coragem de fazer isso com os nossos filhos, precisamos ter, a propósito, os filhos, se tiverem convicção de que o que o pai e a mãe está fazendo
não é bíblico, precisam ter coragem também de dizer: Pai, o que a Bíblia ensina não é isso que o Senhor está propondo. Porque isso é, de modo extraordinário, a ação de Deus para disciplinar. Agora, o texto continua. Qual é um outro princípio importante que deve reger a disciplina? Quando houver obstinação, a repreensão deve ter testemunhas. Olhem o texto, Mateus 18:16. Alguém leia para nós, por favor. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Quem estava aqui na semana retrasada e ouviu as duas coisas que eu falei sobre isso aqui? Por que tinha que chamar, porque tem, né? Não vou usar no passado, porque tem que chamar 2 ou 3 testemunhas depois de você ir sozinho, confrontar a pessoa e a pessoa não te ouvir. O não te ouvir aqui é o senso de não aceitar a repreensão, não reconhecer o erro, o que demonstra obstinação, resistência a uma ação que Deus estabeleceu. Quais são as duas coisas importantes que eu falei na semana retrasada? Olhem só, a razão é que quando há a obstinação, é preciso que haja testemunhas para comprovar que houve obstinação. Quando alguém é confrontado e não reconhece que aquilo é uma ação de Deus bíblica, é preciso que outras pessoas confirmem isso. Mas há uma outra questão importante aqui imbuída nesse texto. Quando eu vou confrontar o Tiago, é possível que a forma como eu vá confrontar o Tiago não seja a melhor forma. Eu tenha ido confrontar o Tiago de modo arrogante, de modo grosso, sem medir as palavras, sem escolher as palavras. E aí, nesse processo de não saber confrontar o meu irmão resiste ao meu confronto, mas não porque não quer se arrepender, não porque não reconhece o seu pecado, mas pela forma como eu o abordei. Isso ocorre muito no casamento. O modo como o esposo às vezes aborda a esposa é um modo tão inadequado. O que ele está falando é correto, mas o modo como ele fala é tão inadequado que não surte o efeito que deveria. Então não é necessariamente um problema de obstinação do coração, mas um problema de abordagem. Lembram? Eu até contei a história de quem? Eu acho que agora vocês já estão lembrando. Agora melhorou, né? Natã, lembram? Quando Natã vai falar com Davi sobre o seu pecado, Natã conta toda uma história. Ele sabe como falar, ele faz um argumento. E quando Davi olha para aquela história e com todo furor diz que aquele homem era digno de morte, Natã então olha e diz: esse homem é você. Então outras pessoas nesse processo aqui é para resguardar não só aquele que foi confrontar, mas aquele também que foi confrontado, para que ele tenha a oportunidade de ouvir o confronto de outro modo, com uma outra perspectiva, com outro tom de voz, com outro olhar. E aí sim, se ele não escutar 2 ou 3 pessoas, né? E aí se você coloca 3 mais aquele que havia falado primeiro, são 4.
É possível que esses 4, então, agora tenham elemento suficiente para olhar e dizer: opa, aí sim há uma obstinação clara, nós não temos dúvida de que esse irmão está amando mais o seu pecado do que a repreensão, do que a disciplina bíblica. Tendo então essa confirmação, as ações precisam ficar mais enérgicas e chegamos então ao verso 17. Alguém leia para nós, por favor. O que isso significava naquela época? Quem está falando? Por favor. Significava o quê? Joia, a irmã usou o termo rebaixando, eu quero só mudar esse termo. Está excluindo. Essa é a palavra, porque gentil e publicano eram excluídos da comunidade judaica. Então, quando esse fato, deixa eu voltar só um pouco na primeira parte do versículo, quando o fato da obstinação é comunicado à igreja, a igreja precisa se envolver nisso. Como? A liderança da igreja, a igreja pode criar então tem a própria liderança da igreja que representa a igreja, mas é possível que, dependendo do caso, seja prudente levantar uma comissão disciplinar para que possa ir visitar a igreja, essa pessoa representando a igreja. E aí sim, se não ouvir, se ficar definitivamente, olha só quantos passos, se ficar definitivamente esclarecido de que há uma obstinação clara e desmedida da pessoa, essa pessoa precisa ser tratado, considerado como gentil e publicano. Por favor, Tiago. Pastor, eu queria o seguinte, começa a se estabelecer um sistema, né, praticamente eclesiástico com relação à exortação nesse sentido. Como é que isso funciona se eu, por exemplo, estou no meu trabalho e lá tem um outro irmão que se identifica como cristão também, e eu não conheço a comunidade dele, nem nada do tipo, mas só pelo fato dele dizer para mim que sim, que é um cristão e tudo mais. E aí eu vejo cometendo alguma coisa. Como é que se dá nesse ambiente onde eu não participo da mesma comunidade de fé, essa exortação? Porque uma coisa é eu ver o Genesi fazendo alguma coisa e aqui a gente trata essa questão, né? Agora, em outra comunidade, como seria? Joia. Nesse processo, o seu passo está limitado a só você e ele. No máximo, se tiver outros cristãos nesse mesmo ambiente, você pode chamá-los e pedir ajuda nesse sentido. Mas o comunicar à igreja, se você não tem acesso, você está impedido. Essa é uma aplicação para a igreja local mesmo. Okay. Então, para fazer a pergunta do Iago, a resposta seria melhor no mesmo. Deixa como está. Não, se você tem convicção de que o outro é cristão, você pode fazer o primeiro passo, e se tiver outros cristãos que também são amigos em comuns, chamá-los para esse confronto até o segundo passo. Agora, em relação à igreja dele, aí não. A menos que um desses amigos em comum seja membro da mesma igreja, aí você pode recomendá-lo que depois dessa conversa nesse grupo menor, ele então leve a liderança da igreja, leve a igreja, porque ali há um claro sinal de obstinação. Isso, essa pessoa se declarando cristão. Acho que dá para ampliar então um segundo passo. Caso não haja nem o segundo passo, a oração. Sim, não, aí se você confrontou, a pessoa não te ouviu, aí você ora. Agora, se há outros amigos em comum que você possa chamá-los, aí você vai até o segundo. Isso.
A nossa preocupação aqui é entender como Deus está preocupado com o arrependimento daquele que se diz cristão. Deus vai disciplinar, Deus vai intervir. E nós não podemos tomar uma atitude omissa, porque conforme eu já citei o texto de Tiago, a omissão é pecado. Agora olhem só, Jesus está dizendo, considera-o como gentil e publicano. Um gentil e publicano, o judeu de fato não tinha nenhuma relação com ele, o judeu os excluía. Mas eu ouvi uma perspectiva muito interessante o dia que o pastor Dejacir, veio passar um dia conosco no módulo de aconselhamento bíblico, e ele me trouxe uma perspectiva que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha olhado por esse ano. Quem é que está dizendo para tratar como gentil e publicano? Jesus. Então, qual é o nosso padrão? O Senhor. O nosso padrão não é os judeus daquela época. O nosso padrão é o Senhor. Como é que o Senhor tratava um gentil e publicano? Com amor, com paciência, e ele comia e bebia com qual finalidade? De evangelizar. Quando a pessoa se demonstra extremamente obstinada, agora o meu processo com ela não é um processo de disciplina nesse sentido, mas é um processo de evangelização. É possível que essa pessoa, mesmo estando dentro da igreja, mesmo tomando ceia, mesmo participando de uma igreja por anos, nunca tenha entendido a fé. Então a minha postura com ela agora será a mesma postura de Jesus com o gentil e publicano. Qual era sempre a conversa de Jesus com o gentil e publicano? Evangelização. A perspectiva interessante, porque eu já diria o seguinte, Jesus mandou expulsar. Isso. Wilson, eu sempre aprendi isso e eu sempre ensinei isso. E quando o pastor Dejacir, isso está sendo gravado, mostra para ele depois, tá? Quando o pastor Dejacir trouxe essa perspectiva no módulo de aconselhamento bíblico, confrontou o meu coração. Eu me arrependi e fui convencido pela palavra de Deus de que Cristo trata gentios e publicanos diferente de como os religiosos tratam. Cristo trata gentios e publicanos com amor, com envolvimento, com empatia, e Jesus os discipula no sentido de evangelizar, de mostrar a fé, de abrir os olhos. Esse deve ser o nosso papel. Quando identificarmos que alguém dentro da comunidade não é de fato cristã, não entendeu a fé, nós não devemos expulsá-lo. Agora, perceba, afastá-lo da comunhão da igreja no sentido de considerá-lo como cristão, isso é legítimo, mas nós não devemos expulsá-lo, nós devemos evangelizá-lo, acompanhá-lo, ter um trabalho muito mais pastoral, evangelístico com ele. Pastor, agora é interessante que a responsabilidade do ensino. Eu ouvi na administração do pastor reformado, pastor Neymar. Ele vai dizer o seguinte ainda: não queira ser melhor do que o seu Senhor, porque se Jesus mandou expulsar, pode expulsar. O problema é que essa conclusão de expulsar desconsidera todo o ministério de Jesus, Por isso que foi confrontador, e eu falo aqui com toda a alegria que eu fui confrontado naquele sábado, e o quanto Deus me ensinou naquele dia. Louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Aí seria interessante também a gente levar em consideração que, igual está dando um caso aí que talvez não vá para lá onde eu vou, se aparecer um cidadão como Alexandre do lado dele, isso é justiça. Isso, mas ainda assim, Alexandre o Latroeiro,
mesmo esse se demonstrando assim, perceba que haverá recomendações para sermos mais enérgicos, mas mesmo sendo enérgicos com os hereges, ainda assim é possível ter Cristo como modelo. Cristo é o nosso padrão. Haverá momentos que teremos que puxar o chicote e bater nas costas de alguém, mas ainda assim Cristo é o padrão, ok? Cristo é o nosso padrão. Isso é importantíssimo para nós. Mas aí no caso, André, considera como gentios publicanos, é que naquela época os gentios publicanos eles não eram considerados da comunidade cristã. Isso. Mas não no caso de exclusão da igreja. Percebe? É essa a questão. Porque qual era o entendimento que eu tinha? É de que deveriam ser excluídos da igreja. Aí no caso, seria um caso de fazê-los se reconciliar com Deus, porque Cristo veio para nos reconciliar com Deus. E olha só, e esse era sempre um ponto de conflito para mim, porque quem já viu eu ensinando Mateus 3, eu sempre enfatizo que o machado sempre está na mão de quem? Do Senhor. Porque o machado bate aonde? Na raiz. Nenhum de nós conseguimos derrubar uma árvore pela raiz. A gente derruba ela pelo tronco. Porque o nosso machado só bate no tronco. Mas o machado de Deus bate aonde? Na raiz. Em um nível aonde nem eu nem você conseguimos chegar. Então só quem pode cortar alguém é o Senhor. Só Ele sabe quem é dele e quem não é. A igreja... um trabalho evangelístico com ela. Deixar bem claro para ela que nós ainda estamos à disposição dela. Ela pode rejeitar, mas a gente não abre mão dela. E o abrir mão dela não significa estar na porta dela todos os dias. A gente ora por ela aqui. E como a gente faz com os ímpios, a gente ora por aqueles que nós estamos evangelizando e falamos: Senhor, toda oportunidade que o Senhor nos dá, ajuda-nos a aproveitar. Tchau. Não. É possível que não seja, mas não somos nós que estabelecemos isso. A igreja é chamada para deixa eu aqui plagiar, esqueci o nome do autor, meu Deus do céu, mas vou plagiá-lo mesmo assim. Se alguém lembrar do livro do autor, me ajude. A igreja é chamada para o ministério, para exercer o ministério de misericórdia na estrada de Jericó. A igreja é para isso. Nós somos chamados para isso. Quem corta, quem não corta, o machado está na mão do Senhor. Nós exercemos misericórdia. Que o Senhor nos ajude. Eu quero, por fim, só estabelecer e como é que a disciplina ocorre na vida dos líderes da igreja. Percebam, olhem só, alguém leia o texto para nós, 19 e 21 de Timóteo 5. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Opa! Primeiro, então, a disciplina dos líderes funciona o mesmo padrão. Aqui, Paulo já aponta o segundo passo, mas aponta o segundo passo porque o primeiro está pressuposto. Já foi confrontado. Uma vez que as testemunhas confirmam que há uma obstinação, ele precisa ser repreendido na presença de todos. A grande discussão teológica aqui é o que significa todos. Todos na igreja ou todos os outros presbíteros?
Eu quero propor para você que, diante do contexto, faz muito mais sentido todos os obreiros e não toda a igreja. Porque esse capítulo aqui, Paulo está falando sobre todos no sentido de obreiros. Ok? Mas eu também não brigo por isso, aqueles que vão dizer que é todos na igreja. Eu acho que pode ser feito um equilíbrio. Primeiro, repreende na presença de todos os obreiros. E se ainda assim ele se demonstrar obstinado, aí o faça comunicando à igreja da sua obstinação e de que ele está afastado de suas funções. Mas há uma palavrinha importante que Paulo termina esse texto. A disciplina não pode ser exercida com parcialidade. Ok? A parcialidade nunca pode existir em relação à disciplina. Que Deus nos dê graça e nos capacite para isso. Alguma dúvida, meus irmãos? André, aí não aceita essa acusação contra o presbítero. Senão conduz ou três testemunhas. A liderança da igreja. Um dos líderes e alguém foi falar com um dos outros líderes. Como que eu vou ter duas ou três testemunhas? Joia. Esse líder que recebeu a denúncia deve orientar essa pessoa e investigar se há outras pessoas sabendo disso. Inclusive, ele pode ir conversar com o denunciado sozinho e dizer: ó, eu ouvi falar sobre isso e eu quero conversar com você. E aí, ao investigar, já tem duas pessoas: o líder que recebeu a denúncia e a pessoa que denunciou. Quando ele investiga e tem convicção de que aquela denúncia é legítima, aí ele já pode levar o restante da igreja. Ok? Então não é uma coisa que só ouve e já começa o processo. Não, tem que ter certeza. Okay? Vamos orar e ter o nosso café, o nosso intervalo, tá bom? Senhor, obrigado. Obrigado por esse tempo, por esse assunto. Peço que o Senhor nos faça lembrar e aplicar a nossa vida, que nós possamos viver essa realidade, a fim de que essa igreja seja madura e saudável. Te damos graças por todos os alimentos que estão aí, que faremos uso. Muito obrigado, Senhor. Que todos nós possamos nos alimentar, que o Senhor possa fortalecer o nosso corpo e daqui a pouco iniciaremos o culto ao Senhor. Fica conosco e receba a nossa gratidão. Amém. Meus irmãos, a semana que vem começa o assunto sobre família, tá bom? Então, a semana que vem, por favor, venham, filhos, pais, todo mundo que faz parte de alguma família, venha. Só se você não faz parte de família, você não precisa vir. Mas se você faz parte de alguma família, independente do seu papel nela, você, por favor, venha. Deus abençoe. Vamos para o nosso café, daqui a pouco o nosso culto.